Ei pessoal, boa tarde. Vou esperar, vou tentar aqui ajustar aqui meu celular. Vou trazer uma reflexão da palavra. Aqui vai ser bem rápido no Facebook, porque mais tarde eu vou fazer também lá pelo Instagram. Então aqui vai ser só uma reflexão rápida. E eu quero falar aqui. Eu estava ouvindo um ensino, uma aula bíblica, e a pessoa ensinava muito bem. E me veio à mente vários textos da Bíblia, várias mensagens, né? Enquanto aquele irmão pregava a palavra. Pai do Senhor para quem entrou aí, tá certo? Então vou falar de algo muito importante. No início vai parecer assim que não é tão importante, mas depois você vai entender a importância do que eu vou estar falando aqui. Mateus capítulo 4, versículo 5, que é um episódio bem conhecido da história de Jesus, diz assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Boa tarde, quem vai entrar depois, boa noite, bom dia. Eu quero falar aqui sobre interpretação da Bíblia. Você sabe, assim como eu também sei, que toda pessoa tem algum tipo de simpatia aos trechos e textos da Bíblia. Eu já vi versículos até em pichações. Nós sabemos que o presidente da nossa nação, ele cita versículos. Você vê nos carros, você vê escrito em alguns locais. Mas, assim como citar versículos bíblicos é bom e é importante, a Bíblia nos diz que mais importante do que citar versículos ou conhecê-los de memória, ter em mente, é que nós interpretemos sabiamente a palavra do Senhor. Esse texto que eu li é muito conhecido e foi por isso que eu escolhi ele. Fala de Satanás tentando Jesus. E por incrível que pareça, Satanás usa as Escrituras para tentar fazer com que Cristo saísse do seu propósito, com que Cristo fosse desobediente a Deus. E essa é uma estratégia antiga do diabo, do Satanás, contra os filhos do Senhor, contra o ser humano. Lá em Gênesis, se você ler, que é onde Adão e Eva pecam contra o Senhor, a serpente que estava ali sendo usada por Satanás, ela interpretou, ela usou as palavras de Deus incorretamente, colocou sentidos ocultos naquilo que Deus havia falado ao homem. Então perceba que, assim como lá no Éden, lá no começo, já havia isso da parte do enganador, houve também no deserto e há também nos nossos dias. Não se encante com quem usa as Escrituras, com quem usa a palavra. Usar a palavra não significa que alguém está justificado diante de Deus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, o que é que me faz estar bem? O que é que me faz me sentir em paz diante de alguém que usa a palavra do Senhor? É a correta interpretação. Jesus interpretou as Escrituras bem. Não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Jesus ali repreendeu Satanás dizendo assim: você citou um texto tentando me levar a desobedecer. E Jesus usa outro texto para coadunar, para harmonizar com o que significa obediência. E a palavra de Deus, os erros doutrinários, erros que acontecem por pessoas que tomam textos isolados, é sempre assim. O indivíduo ele pega um texto recortado da Bíblia, um pedaço de versículo, e faz daquilo ali uma doutrina.
E o que é que nós aprendemos com a Bíblia? Nenhuma interpretação é de particular elucidação. Nenhuma escritura é de particular entendimento. A Bíblia ela é um todo, a Bíblia ela se confirma. João Calvino dizia que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então a Bíblia ela fala acerca de si mesma. A Bíblia é inspirada, ela é proveitosa, ela é útil. E nós devemos ter cuidado para não interpretarmos errado a Bíblia. Jesus ele foi mal interpretado pelos religiosos do seu tempo. Muitas vezes foi mal interpretado pelos discípulos. Então é muito importante, parece que não é, mas é muito importante a interpretação. E como é que eu interpreto? Como é que eu vou conseguir interpretar a Bíblia? Harmonizando os textos da Bíblia. Se em Gênesis a Bíblia me fala que o pecado arruinou, o pecado fez separação do homem e de Deus, o pecado levou o homem para distante de Deus, em Mateus ou em outro qualquer texto, nos Salmos, a Bíblia não vai falar nada contrário a isso. Se lá em João diz que Deus amou o mundo, que Deus amou as pessoas, que Deus amou o universo, em outro texto, a Bíblia não vai se contradizer. Então a Bíblia ela precisa ser comparada, ela precisa ser estudada e examinada para que a gente não venha a acreditar nas nossas opiniões ou colocar as nossas opiniões acima da Bíblia. Heresia é justamente você tomar e fazer da sua opinião uma doutrina, fazer de uma opinião, de uma tradição, uma doutrina. E a palavra de Deus ela é perfeita, ela nos ilumina, ela nos faz discernir entre o bem e o mal. A palavra de Deus ela nos alimenta, a palavra de Deus ela nos previne da altivez de espírito. Jesus aqui usou o texto de Deuteronômio. Então significa que Jesus como homem, misericórdia, ele tinha ciência, ele tinha consciência, ele tinha um texto em mente. E o salmista vai dizer lá, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes medita de dia e de noite na lei do Senhor. Então, meus irmãos, para a gente vencer as tentações e vencer esses desafios do engano, porque o diabo ele não só está num bar, ele não só está nos ladrões, nos roubadores, ele não só está no mundo assumidamente pecaminoso, mas o diabo está também nas religiões. Paulo fala de doutrinas de demônios. Então nós precisamos ter o discernimento que Jesus teve, discernimento do Espírito, e conhecermos as Escrituras com obediência, como Jesus ali conhecia e interpretou. Entrou em algumas pessoas, eu não estou vendo aqui quem foi que entrou. Paz do Senhor, boa tarde. É só uma reflexão simples, vou deixar aí salvo. À noite eu vou fazer lá pelo Instagram. Se você tiver Instagram e quiser acompanhar a transmissão, fique à vontade. Eu creio que Jesus vai falar conosco, vai nos edificar, sempre com uma palavra de edificação, de transformação e de exortação. Eu estou muito feliz com Deus, muito feliz com o que Ele tem feito. E Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, Ele sempre tem o melhor para nós. Tá certo? Então, muito cuidado, porque o diabo também sabe usar a Bíblia. Aliás, ele conhece muito mais do que nós. E usar a Bíblia por usar, todos são capazes de usar. O que vai nos diferenciar é a obediência com a qual nós temos diante dos seus ensinamentos. Ele usou a Bíblia, mas não soube interpretá-la. Jesus interpretou a Bíblia. Então, mais importante do que conhecer a Bíblia é interpretar. John Wesley dizia que aprendeu muito mais com sua mãe do que com os seus professores, porque ele via na sua mãe o exemplo de alguém que obedecia, mesmo sem ser uma doutora. Então, cuidado, porque o inimigo das nossas almas conhece muitos textos, mas as intenções dele são sempre pecaminosas. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que ele mente desde o começo,
ele é mentiroso, ele é assassino, e nele não há bem algum. E quando as religiões, ou os movimentos, as tradições que não têm conhecimento de Deus usam as Escrituras, é para deturpar, é para enganar, é para iludir, é para extorquir, e não é para isso que as Escrituras servem. A palavra de Deus, ela é um alento. A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração, ela traz paz. Como é que eu sei que alguém está pregando realmente a Bíblia? É quando ali está sendo pregada uma mensagem de salvação, uma mensagem de edificação, de exortação, de consolo. Olha aí, entra a tia Jânia, Pai do Senhor, tia Jânia. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde. Então, tenhamos cuidado. Há muitas religiões, e todas elas, quase todas, se eu não me engano aí, até as religiões satânicas usam trecho da Bíblia. Mas a gente que tem a palavra escrita no coração, Paulo disse que nós somos cartas, que não fomos com tintas, tintas físicas, tintas humanas, fomos escritos com a tinta do Espírito. Tivemos os nossos corações marcados pelo Espírito. Então que Deus lhe dê entendimento, discernimento, e que você entenda quem está falando aos seus ouvidos. Saiba que o diabo tem muitos instrumentos. Ele usa pessoas que aparentam ter piedade, mas que não passam de inimigos da obra de Deus. Que Deus te abençoe. Boa tarde. E se você quiser acompanhar lá a live lá pelo Instagram, vai ser às 8 da noite. Eu te convido, se você tem Instagram. Meu Instagram é Mateus Silva, se eu não me engano, 5759, 5158, uma coisa assim. Depois eu vou colocar aí para você assistir. Fique na paz. Boa tarde.